Bem-vindos mais um Café com Destino. Hoje, quarta-feira, nós estamos dando continuidade aqui à nossa série sobre o Rei Davi. Rei Davi não é qualquer um não, hein? E a gente está aprendendo muito nessa quarta-feira. Eu estou com o meu uniforme aqui do Instituto Destiny nessa semana. Eu estou empolgado com o que Deus tem feito aqui no nosso Instituto. Nós lançamos o Método Destiny. Vamos ter que fazer uma outra turma urgente por causa do número de pessoas do Brasil e do mundo que querem aprender um único método mundial 100% baseado em princípios milenares. Método Destiny, eu vou te explicar mais lá no Instagram. Fica de olho nas informações para você entender o que é isso. 3 dias, manhã, tarde e noite comigo, num treinamento profundo, com certificação internacional, profundo, sobre os 12 princípios milenares que levam qualquer pessoa, em qualquer estágio da vida, para uma vida de paz e prosperidade. Agora tem que estar com vontade de estudar, tem que estar com vontade de crescer, tá bom? Método Destiny é para quem realmente quer viver com princípios milenares, debaixo de princípios. E outra coisa, princípios milenares é a nova especialização. É o que está todo mundo procurando. Todo mundo quer viver debaixo de uma espiritualidade sem religiosidade. Princípios milenares a gente vai ver médicos, psiquiatras, psicólogos com especialização em princípios milenares. Só o Instituto Destiny tem essa especialização. Nós vamos ver pedagogos, professores, diretores de universidade com especialização em princípios milenares. Você vai ver pastores, líderes, empresários, empreendedores, empresas com certificação em princípios milenares. Então, o único método mundial 100% baseado em princípios milenares é o Método Destiny. Vou deixar o link para você colocar o seu nome na lista de espera. Por causa da quantidade de pessoas que está vindo do Brasil e do mundo, é presencial. A gente vai deixar o link de espera aqui embaixo para você, tá bom? Vai conectando aí, estou muito feliz, gente entrando do Brasil inteiro. Vai colocando qual é a sua cidade, vai colocando qual é o seu país. Estou animadíssimo para a gente continuar essa série de Davi, porque o Rei Davi transformou a forma do ser humano enxergar a humanidade. Você consegue ver que você é humano e consegue ser espiritual ao mesmo tempo através de Davi. Davi ensinou isso. Um homem que cometeu erros, mas se levantou. Um homem que não era perfeito, mas terminou bem. Como pode? Um homem cheio de limitações se tornar a referência que foi, se tornar um homem segundo o coração de Deus. A história do Rei Davi é tremenda e hoje nós estamos na 3ª aula da semana. Toda semana aqui no Café com Destino nós temos uma nova série. Semana passada estudamos sobre o Filho Pródigo. A série toda do Filho Pródigo foi demais. Se você não assistiu, assiste. Essa semana nós estamos na série O Rei Davi. Começou na segunda-feira. Ontem, na terça, foi profundo, foi espiritual. Hoje, quarta-feira, nós vamos continuar. Então, é importante que você acompanhe toda a série. Se você perdeu a live de segunda e de terça, assiste. Está aqui no YouTube, gratuito. Né? De segunda a sexta tem Café com Destino gratuito. Eu e minha equipe, a gente se reúne aqui pelas manhãs para te ajudar, para te levar para outro nível. É para quem quer estudar, para quem quer mudar de mentalidade. Café com Destino é para quem quer isso, tá bom? Se você não é inscrito nesse canal, tem um botão aqui embaixo, vermelho, inscreva-se. Você clicou, 1 segundo, é de graça, você se torna oficialmente um aluno do Café com Destino, uma aluna do Café com Destino. Se você ainda não encaminhou essa live para todo mundo, pega o link, manda no seu grupo do WhatsApp, espalha, porque tá demais a série Rei Davi, e curte o vídeo. Você já gosta do nosso conteúdo, você gosta do nosso canal, curte o vídeo que o YouTube entrega para mais gente, tá bom? Hoje nós vamos entrar numa matéria profunda. Nós vamos falar sobre os 4 estágios da vida de Davi. Davi passou por 4 estágios na vida. Aliás, eu te aconselho que além da aula de hoje, você assista uma pregação minha que tem aqui no canal do YouTube chamado Os 4 Estágios de Davi, que vai te dar um complemento espiritual do que eu vou te ensinar hoje na técnica, vou te dar base. Aplicação prática do que você tem que fazer, tá? Então, é muito importante que você entenda que a vida é feita de estágios, tá bom? A vida é feita de fases, não tem jeito. Você tem que honrar as fases da sua vida. Você tem que honrar as fases da sua vida. Deus, às vezes, está abrindo uma oportunidade para você e você não está percebendo que essa oportunidade é o que vai te treinar para a próxima fase. Vamos lá, matéria de hoje, os 4 estágios de Davi. Quais são os 4 estágios que Davi passou para viver o que ele viveu? O mais impressionante do que eu vou te ensinar hoje é que esses 4 estágios que Davi passou, todos nós passamos. Todos nós temos a oportunidade de passar por esse estágio, por esses 4 estágios, e definir como vai ser a nossa vida. Uma coisa que eu descobri é que Deus é justo. Eu percebi, Deus é justo. Ele dá oportunidade para todo mundo. É que uns percebem, outros não. Uns aproveitam, outros não.
Uns valorizam, outros não. Mas a oportunidade é para todo mundo. Todo mundo teve seus momentos felizes e seus momentos mais traumáticos na infância. Uns souberam trabalhar isso e sobreviveram, outros se entregaram a isso e tiveram problemas até mesmo de mentais, emocionais seríssimos, limitações. Cada um enfrenta a vida do jeito que quer. Mas Davi vai nos ensinar, através de 4 estágios, algo poderoso. O primeiro estágio, vai pegando papel e caneta para a gente entrar com força total. Já encaminhou essa live para todo mundo? Já mandou? Então vamos lá. O primeiro estágio de Davi, o estágio da formação emocional. Todo mundo passa por isso. Davi passou, eu e você passamos. O estágio da formação emocional. É quando ele tem que decidir ali, quando o profeta Samuel vai na casa dele e o pai, ou seja, a maior personalidade de Israel, era o profeta Samuel. Né? Era o cara mais conhecido de Israel. Ele vai na casa de Jessé e Jessé chama todos os irmãos para receber Samuel e esquece de Davi. Davi não era tão importante assim. Davi, logo na primeira fase da sua vida, tem que decidir: eu perdoo meu pai ou levo esse ressentimento? Quando ele chega em Golias, os irmãos dele começam a caçoar dele, começam a diminuir Davi. E Davi tem que decidir: eu perdoo meus irmãos ou guardo mágoa e espírito de vingança contra meus irmãos porque duvidaram de mim e eu fui lá e derrubei Golias ainda e agora eles vão ter que me aguentar. Ele teve que decidir destinos emocionais. Grave isso. Davi, logo na primeira fase da sua vida, ali na infância e adolescência, ele teve que decidir destinos emocionais. Para onde eu vou, o que eu faço, perdoo, não perdoo, implico com isso, deixo para lá. Então, a forma como Davi amadureceu emocionalmente o fez rapidamente galgando as oportunidades. Como eu falei, a oportunidade é uma coisa que Deus dá para todo mundo, tem gente que percebe, outras não, por falta de maturidade, muitas das vezes. Então, eu preciso te mostrar claramente que Davi, sem dúvida nenhuma, amadureceu rapidamente emocionalmente, porque ao invés de decidir sofrer com os problemas que passou, e foram muitos, ele aprendeu com cada problema. Então ele aprendeu com o desafio de Golias, ele aprendeu com o desdém dos irmãos, ele aprendeu quando o pai esqueceu ele aprendeu com cada fase inicial ali da sua vida, com essa primeira fase da sua vida. Então, o estágio emocional, que é a primeira fase da nossa vida, determina como a gente vai lidar com o nosso futuro, com maturidade ou como se fôssemos crianças emocionalmente. Com sensatez e sabedoria, ou vamos ser insensatos que agem precipitadamente? Ou seja, o nosso primeiro estágio, que é o estágio emocional, o primeiro estágio da vida de Davi, o nosso, determina como a gente vai lidar com os próximos problemas, desafios, com a próxima fase da vida. Então, Davi, porque amadureceu emocionalmente, ele não fez psicólogo, não foi terapeuta, não fez curso de inteligência emocional, ele decidiu que no coração dele não ia entrar mágoa, decidiu que na mente dele não ia ter fantasmas emocionais atormentando, então ele perdoou, ele deixou para lá, ele se colocou no lugar dos outros e isso o levou para o próximo estágio. Você vai ver a maturidade de Davi em vários estágios da vida dele, mas olha isso aqui. O próximo estágio de Davi eu chamo de estágio do anúncio profético. É quando a maior personalidade de Israel, o profeta Samuel, ou seja, Israel era uma nação teocrática. O que é uma nação teocrática? Deus comandava a nação. O próprio Deus comandava a nação. Então qual é a maior personalidade de uma nação teocrática? O profeta. A boca de Deus. A boca de Deus estava ali. Né? É lógico que nessa época já tinha o rei Saul, mas eu estou querendo dizer que Deus sempre governou Israel, mesmo com os outros sistemas naturais de governo. E aí, o profeta Samuel chega na casa de Jessé, o pai de Davi, e fala assim: olha, eu vim aqui ungir um dos seus filhos. Deus me deu uma direção, vou ungir um dos seus filhos. Jessé falou: mole, botou todos os filhos que ele tinha, menos Davi. 7 irmãos. Um forte, o outro era bonito, o outro era preparado, todo mundo tinha uma habilidade. E aí o profeta Samuel coloca os olhos no mais velho, que era o mais forte, já era do exército de Israel, já estava no exército de Saul, tal, bonitão, fala assim: com certeza esse vai ser um grande rei para Israel. E Deus fala para o profeta Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê. Eu estou atento ao coração, às intenções, às motivações, eu não vejo a aparência como você está vendo.
Eu não vejo se ele usa roupa de marca, se ele vai para academia, é forte, se ele tem um carro maneiro. Eu não vejo se ele se formou em Harvard ou se ele nunca entrou numa sala de aula. Eu escolho pelo coração, não é pela capacidade. Eu dou talentos pela capacidade, mas eu escolho por um propósito pelo coração. Então Samuel falou, ok, Deus, então quem é? Ele não está aqui. Não está aqui? Jessé, você tem mais algum filho? Ah, tenho, mas é fraquinho. Ele é novo, ele está lá só cuidando de ovelha. Manda vir. Quando eles mandam vir Davi, porque o profeta mandou, porque eles mesmos nem queriam chamar. Quando Davi entra na casa, Deus fala com Samuel, esse é o homem que eu tenho preparado para governar o meu povo. O improvável, o que não era querido, o inimaginável acontece. Davi é escolhido. Ou seja, ele era improvável, ele não era querido ali na família. Era muito inimaginável que um menino como ele fosse escolhido para ser o grande rei de Israel, mas foi. Assim vai ser na tua vida, eu quero declarar e profetizar. O inimaginável vai acontecer. Parece que você não tem capacidade nem para ser promovido no emprego, quanto mais para governar alguma coisa. Deus tem planos para você, que é maior do que as coisas que você pensa. A Bíblia diz em Isaías que os planos dele são maiores que os nossos, os caminhos dele são melhores do que os nossos. Pegou isso? Então, o anúncio profético é o segundo estágio de Davi. Acontece o seguinte, Samuel entrega a palavra para Davi e Davi começa a perceber que foi chamado para algo grande. Ele é selecionado para ser rei de Israel. O óleo do profeta cai sobre a cabeça dele. Davi sabe que agora é ungido. Para pensar num adolescente que recebe a notícia que vai ser o homem mais rico do seu país, o mais poderoso, o mais cobiçado, vai ter 700 mulheres, vai construir um reino. O que um adolescente faria? No mínimo sairia contando para todo mundo. Sabe para quem Davi falou? Para ninguém. Sabe por que ele não falou para ninguém recebendo uma notícia dessa? Por causa do estágio 1, o estágio anterior, o estágio emocional. Ele amadureceu tanto na primeira parte da sua vida, ele entendeu com as dores da vida, com as lutas da vida. Davi era guerreiro, como eu te ensinei ontem, no Café com Destino. Ele lutava desde o início. Ele amadureceu tanto por causa das guerras da vida, que ele falou assim, quer saber? Isso aqui o profeta me falou no secreto, eu não vou tornar público não. Tem coisas que Deus te fala no secreto que ele não quer que o público saiba ainda. Tem coisas que Deus deixa só você ver e perceber porque ele não quer que os outros percebam. Então é importante, desculpa pessoal, é importante, acho que eu vou precisar de uma água, hein? É importante que a gente entenda a seriedade desse estágio do anúncio profético na vida de Davi. Porque ele cumpriu bem o primeiro estágio, que era o estágio da formação emocional. Obrigado, irmão. Ele conseguiu cumprir bem o estágio da formação emocional. Ele passou para o próximo estágio, que é o anúncio profético. Pô, tem gente que fala assim, eu não tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida. Também Deus está vendo tua vida emocional quebrada. Se ele te entregar agora o anúncio profético, você vai sair falando para todo mundo, vai fazer um monte de besteira, vai adiantar o tempo. Imagina se Davi achasse que era o tempo. Quando Saul se levantou contra ele, ele ia se levantar contra Saul, ia quebrar o princípio da honra que eu te ensinei ontem. E aí? Deus confia anúncios proféticos, ou seja, o que é anúncios proféticos? Thiago, eu não entendo bem isso. É quando Deus fala o que vai acontecer no teu futuro. Quando Deus fala, meu querido, minha querida, ninguém consegue voltar atrás no que ele falou. Ele falou, vai se cumprir. O que Deus promete, ele cumpre. Mas, quando ele promete, quando ele dá esse anúncio profético, quando você passou pelo estágio da formação emocional, ele está preparado para começar a viver aquilo. Então ele entrega para Davi um anúncio profético, porque Davi passou pelo teste emocional. Teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, não se vingou. Teve a oportunidade de ficar chateado com o seu pai, mas continuou honrando o pai. E por aí vai. Então ele passa para o anúncio profético, aplica a maturidade emocional nisso, porque ele recebe essa palavra e continua guardando no seu coração. Sabe que era muito parecido com Davi? Maria, mãe de Jesus. A Bíblia diz que Deus falava com Maria e ela guardava essas coisas no seu coração. Jesus fazia coisas e a Bíblia diz que Maria via o que Jesus fazia e ela guardava essas coisas no coração. O nome disso é maturidade. Ao invés de espalhar, ao invés de falar, ao invés de ficar comentando, guardar no coração e tentar processar o que está acontecendo. É forte demais.
Davi teve essa maturidade desde cedo, por isso que o anúncio profético chegou, ele soube trabalhar esse anúncio profético, ele entendeu o futuro. Qual é o benefício do segundo estágio da vida de Davi, que também acontece com a gente? É que com o anúncio profético, você tem clareza de futuro. Se você tem uma boa formação emocional e clareza de futuro, que é quando vem um anúncio profético sobre a sua vida, já era, já aconteceu. Agora você só tem que entender o terceiro passo, que aí começa a dificuldade, mas você vai se operar, fica tranquilo. O terceiro estágio de Davi e de todos nós, depois de entender o anúncio profético, que é a clareza de futuro, para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, é o processo. Aqui é que o povo foge. Por que o povo foge? Porque ninguém quer passar processo. Aí Davi começou a ser perseguido por Saul, teve que fugir para o deserto. Chegou no deserto, descobriu a caverna de Adulão, que era só endividado, marginalizado, só gente ruim lá. Ele teve que treinar os caras. Teve que se abrigar em Ziglag, que era uma cidade estrangeira, porque nem Israel ele podia ficar. O cara que seria o novo rei de Israel não poderia ficar em Israel, porque Saul estava com uma fúria enorme. O rei atual estava com uma fúria enorme querendo matar Davi. Quando Deus anuncia teu destino profético, muita gente tenta matar isso. Você tem que entender. Você vai ter que lidar com invejosos, com perseguidores. Isso tudo faz parte do processo. Parece que a tua família está contra você. Parece que as coisas não andam. Tá entendendo o que eu estou falando? Isso é o processo. Você tem que suportar isso. Como, Thiago? Oração e paciência. Oração e paciência. Oração e paciência. Ora para Deus te dar força. Ora para você ficar de boca fechada. Ora para você entender e aprender com esses processos e paciência para suportar tudo. Porque depois que você passa e sobrevive o terceiro estágio, depois do estágio emocional, o estágio do anúncio profético, o terceiro estágio, que é o estágio do processo, é difícil, a vida financeira aperta. Imagina que Davi, que foi um dos homens mais ricos do mundo nessa época, não tinha que caçar para comer. Não tinha ninguém para servi-lo, não. Processo. Mas quando ele passa pelo processo, ele chega no quarto estágio e eu declaro que você também vai chegar. É o estágio da dupla honra, onde ele não precisou ir contra o rei Saul e quebrar o princípio de honra. Ele não precisou armar, ele não precisou mentir. Ele só sendo maduro emocionalmente, acreditando no anúncio profético e suportando o processo, ele chegou no trono. Aí foi dupla honra. Aos 30 anos de idade, Davi já era rei sobre todo o Israel. Imagina, aos 30 anos de idade, você está vivendo o pleno cumprimento do teu chamado. Aos 30 anos de idade, você está vivendo o pleno cumprimento do teu propósito. É bom demais. Meu Deus, eu tenho 41. Imagina se eu estivesse vivendo o que eu estou vivendo desde os 30. Eu comecei a entender porque eu fui chamado aos 33 para 34. É muito tarde. Ele amadureceu emocionalmente no primeiro estágio. Ele entendeu o anúncio profético e acreditou, porque só acontece o que você acredita. E ele suportou o processo, o terceiro estágio. A honra é quando ele foi ungido lá atrás, foi uma honra. Mas a dupla honra é quando aquilo que profetizaram sobre a vida dele aconteceu, é quando ele se senta no trono. E a Bíblia diz, anota aí, pega essa palavra para você. A minha Bíblia diz que no lugar da vergonha, Deus dará a dupla honra. Eu acredito muito nisso na sua vida. Eu acredito muito nisso no teu negócio, na tua casa, nos teus sonhos, que no lugar da vergonha, Deus dará dupla honra. Só que por que você já declarou isso várias vezes e não aconteceu? Porque tem um processo para isso acontecer. Tem estágios. Estágio da vida emocional, já amadureceu tua vida emocional? Estágio do anúncio profético, você está acreditando no que Deus te falou? Você está conseguindo visualizar o futuro, ter clareza de futuro? Suportar o processo? Você está conseguindo lidar com o processo? Aí depois vem a dupla honra. Depois vem a dupla honra. E quando chega a dupla honra, é o estágio dos resultados. Aí todo mundo começa a acreditar em você. Aí você tem outros problemas. Tem que administrar o orgulho, a soberba, os impulsos. Davi já estava vivendo a dupla honra quando cometeu o erro com Batseba. Quando pegou Batseba, que era casada, e mandou matar o marido. Então, o que é isso? Ele não soube lidar com a fama, com as opções que o poder dá. Mas ele se arrependeu rápido e conseguiu se livrar. Teve as consequências, ninguém se livra das consequências do pecado, mas se livrou de uma queda perpétua, porque se arrependeu rapidamente. O que nós aprendemos com isso? Que os quatro estágios precisam de vigilância. Anota isso.
No estágio emocional, você precisa estar vigilante com as suas emoções. No estágio do anúncio profético, você precisa estar vigilante com o que Deus fala. Aliás, o tempo todo, em todos os estágios. Mas principalmente no anúncio profético, você ter certeza. No estágio do processo, você precisa estar vigilante com quem está ao seu lado, porque você suporta o processo dependendo de quem está do seu lado. Tem que lembrar que os 300 valentes de Davi estavam com Davi no processo também, tá? Isso aqui é muito profundo. Eles viram os 300 valentes de Davi no processo. Quem está do seu lado no processo? E na dupla honra, você tem que vigiar com o teu orgulho, com o teu sentimento de poder, você tem que vigiar com as tuas decisões quando está vivendo a dupla honra. Porque tudo pode te derrubar. Então, eu vim aqui nesse terceiro dia da nossa série, nessa quarta-feira. Se você não assistiu segunda e terça, vale a pena você assistir, para te dizer que esses 4 estágios da vida de Davi o colocaram em outro nível, o levaram para outro nível. Gente, essas aulas estão muito fortes. O Café com Destino dessa semana está muito forte. Um último recado antes de eu finalizar nossa matéria. O livro Especialista em Pessoas não para de ajudar a gente. Você que está em Portugal, ele está na FENAC, ele está em várias livrarias. Você pode comprar pelos sites de venda aí de Portugal. Ou seja, eu não tenho nem interesse de vender, não. Eu tenho uma loja de destino aqui, eu nem anuncio minha loja. Eu quero que você tenha um material que muda vidas. Tiago, eu sou de Portugal, já tem. Compre e dê de presente. Mude a vida das pessoas. Você que está no Brasil, aqui tem na Amazon, entrega no outro dia e é barato. Livraria Leitura, Livraria Cultura, Livraria Curitiba, tem tantas livrarias. Entra aí num site bom e compra. Ou seja, metade de uma pizza, 20 e poucos reais, você tem um livro que muda a vida das pessoas, vai mudar a sua vida. Não deixa de hoje garantir o seu livro Especialista em Pessoas, tá bom? Está ajudando milhares de pessoas, é um dos livros mais vendidos do Brasil, graças a Deus. Eu quero realmente que você mude de vida. É por isso que eu te ensino todo dia aqui de manhã, te indico literaturas para você mudar de vida. Eu quero ver esse Brasil vivendo algo novo, algo forte. Quero ver o país que você vive, a tua realidade mudando, tá bom? Olha, eu estou com muita expectativa porque vai acontecer amanhã, quinta-feira, no Café com Destino. Nós vamos dar sequência, continuidade à série Rei Davi. Mas amanhã vai ser tão sobrenatural. Traz gente. Convida pessoas. Amanhã você precisa assistir o Thiago. Amanhã você precisa estar comigo no Café com Destino. 7h57 da manhã, ao vivo. E nós temos a oportunidade de estarmos juntos, aprendendo mais sobre a vida do grande rei Davi. Tá gostando? Tá servindo para você essa série? Não deixa de comentar e dizer se está te servindo. Para mim é muito importante, né? Inclusive, se você está assistindo o Café com Destino depois do horário ao vivo, coloca qual horário você está assistindo. Eu adoro saber, que às vezes você fala, Thiago, eu só posso 1 hora. Thiago, aqui no país que eu vivo é mais tarde. Coloca o horário que você está assistindo, que para mim é muito importante saber, tá bom? Eu desejo paz e prosperidade e até amanhã, 7h57 da manhã. Thiago, eu quero viver uma vida de paz e prosperidade. Então comece a parar de escutar o que os outros dizem e tenha fé no que você colocou para o seu futuro. Se você está buscando espiritualidade, você tem que ter contato com Deus. E sem fé você não acredita no impossível, porque fé é acreditar sem duvidar. Não tem segredo. As pessoas acham que alcançar o sucesso é golpe de sorte, é marketing. São princípios cumpridos. Então, quem abre mão do prazer tem resultado.